Olá, sou o Dr. Michel Castilho, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica e no tratamento com balão intragástrico. Estamos aqui para mais um videocast. Lembrando que nosso videocast foca muito no tratamento da obesidade e nas doenças associadas, as coisas que permeiam o meio da obesidade, as dificuldades que a gente tem nessa empreitada contra o peso. E hoje eu queria falar para vocês que por que a gente tem muita dificuldade no tratamento com a obesidade e por que isso acontece. Isso acontece porque a obesidade é uma doença multifatorial. E dentre os fatores mais importantes que a gente tem na gênese da obesidade está a questão da saúde mental. Os problemas da mente influenciando aspectos da obesidade. E por isso, hoje estamos aqui com a psicóloga Adriana Leite, que é coordenadora da área de saúde mental da Clínica Vitale, da nossa clínica, e que veio aqui participar e dividir muito do conhecimento dela com a gente. Seja bem-vinda, Adriana. Espero sugar bastante aí que você tem para passar para a gente. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a oportunidade da gente trazer à tona um pouco mais aí das questões da saúde mental, que eu acho que estão tão relacionadas, né, principalmente hoje em dia, com as questões aí da obesidade, do emagrecimento. A gente poder falar mais de saúde mental hoje é importante. Perfeito. Dri, vou tomar a liberdade de chamar de Dri, que tem já quase 20 anos que eu te chamo de Dri. Dri, me fala uma coisa, vamos passar para o pessoal aí a importância da questão da saúde mental na obesidade. Esse negócio que o pessoal fala de cabeça de gordo, né? A mente do obeso, se existe, como é que funciona? Qual que é o impacto? O que acontece com as questões da mente na gênese da obesidade? Conta um pouquinho pra gente. Acho que é um tema bem interessante, né? Quem nunca ouviu falar de cabeça de gordo, né? Muitas pessoas, elas falam dessa questão da cabeça de gordo, que a gente fala de uma maneira, né, um pouco melhor, a gente fala da mente obesa. E assim, se a gente for pensar do ponto de vista emocional, do ponto de vista mais, pensando um pouco mais das questões cerebrais, vou pegar um pouquinho mais por esse lado, né? Quais são os fatores que vão determinar o nosso comportamento alimentar? Porque ganhar peso, emagrecer, tem muito a ver com a forma como a gente se alimenta, o nosso comportamento alimentar. Ou seja, o que eu como, quando eu como, como eu como, a hora que eu vou parar de comer ou não, né? Se eu tenho uma noção de que eu estou passando do limite, tudo isso tem a ver com o nosso comportamento alimentar. E tem vários fatores que vão influenciar isso. Então, acho que é legal a gente pensar quais são esses fatores, né? Para as pessoas, acho que muitas pessoas vão se identificar da forma como elas se sentem. A gente tem, lógico, os fatores genéticos. Vou pegar um pouquinho mais pela questão as pessoas têm diferenças, por exemplo, com relação à percepção de saciedade. Algumas pessoas vão perceber saciedade de uma maneira mais fácil do que outras. A própria sensação de sabor, pessoas vão sentir o sabor de uma forma mais intensa ou menos intensa. Como o meu organismo metaboliza o que eu como, se armazena, se gasta. Então, tem toda essa questão genética também, além de outras questões, né? A gente tem também os fatores, as influências familiares. Se a gente pensar desde lá da nossa infância, né? Como é que a nossa relação com a comida, como é que ela foi desenvolvida, e começa lá nas relações parentais. Então, como é que a minha família lidava com a questão da comida, os pais, como é que eles lidam com as crianças. Então, é aquela mãe que está mais estressada na hora de oferecer a comida é ofertada como prêmio, ou ela é ofertada, ou tem a questão do castigo, eu vou punir com comida. Então, a gente também já vai formando alguns hábitos, né? A própria questão da modelagem. Então, não adianta eu falar para a criança, você tem que comer alface e tomate, se eu não estou dando esse exemplo. Então, os pais são modelo de identificação para as crianças. Então, tem toda essa questão do estilo parental também, que aí vai ser uma coisa mais tranquila ou não, né? E eu já vou criando meus hábitos. Tem as questões socioculturais também, que isso acho que dá para a gente perceber
fácil hoje em dia, desde o fato de que eu cresço aprendendo que eu não posso deixar a comida no prato, eu não posso desperdiçar, aquelas famílias que têm a questão de vivências de guerra, inclusive, que a gente não pode desperdiçar comida, que faltava comida, né? Até a questão de, hoje em dia, a gente sabe que a gente está numa sociedade que não favorece o autocontrole, pelo contrário, favorece o descontrole, né? Então, por que eu vou montar uma salada, né, para eu comer, se eu posso pedir uma pizza? Por que eu vou juntar dinheiro para eu comprar alguma coisa à vista, se eu posso parcelar em 10, 12 vezes? Então, hoje eu tenho internet, eu tenho delivery, eu tenho cartão de crédito, hoje eu tenho Pix, né? Assim, qualquer lugar hoje você paga com Pix. Então, tudo isso favorece a nossa perda de controle e a gente acabar consumindo mais do que a gente gostaria, não só em termos de alimento, mas em tudo, né? No geral. A gente extrapola para outros hábitos e acaba caindo no alimentar também, né? Questão comportamental, né? Sim, sim. A gente tem também o próprio ambiente alimentar. Então, lá, de novo, desde a nossa infância, eu fui mais exposta ou não a alimentos super palatáveis, industrializados. Hoje a gente tem muito a questão das pistas alimentares que a gente fala. Então, tudo aquilo que chama a nossa atenção com relação à comida. A gente está andando na rua, a gente vê o símbolo do McDonald's, né? Isso já desperta uma série de sentimentos em mim. Aquelas castanhas caramelizadas, sabe o que tem no shopping? Uhum. Que você sente o cheiro de longe daquilo e você já tem vontade de comer aquilo. Então aquilo ali já desperta, né? Eu já tenho um impulso dopaminérgico no meu cérebro que já me antecipa a vontade de comer aquilo. Tem um estudo interessante que mostra o quanto que aquilo que a gente vê também vai influenciar. Eles colocaram pessoas sentadas à mesa e para algumas pessoas tinha um bowl de sopa, né, um prato de sopa com uma porção de sopa. Para outras pessoas tinha aquele mesmo prato de sopa, só que tinha um caninho que ia injetando sopa conforme a pessoa ia comendo. Então, aquelas pessoas que tinham só uma porção de sopa, elas terminaram de comer, ok. Aquelas que iam injetando a sopa, a pessoa ia comendo, comendo, e ela não via o prato vazio. Então, ela continuava comendo. Então, enquanto eu estou vendo comida ali, eu tenho a tendência a querer continuar comendo. Então, aquelas pessoas que tinham o prato com o canudo, elas comeram 73% a mais de sopa, né? Então, a gente é o tempo todo influenciado, inclusive subliminarmente. Tem um livro muito interessante que chama Subliminar, o Poder do Inconsciente. O quanto a gente é levado a consumir coisas sem que a gente se dê conta. Então, eles falam até de um estudo que eles fizeram num supermercado e tem a seção de vinhos. Tinha a seção de vinhos franceses, por exemplo, seção de vinhos, a parte dos vinhos italianos. E dependendo do dia da semana, era um tipo de música que ficava tocando no fundo. Então, aqueles dias em que tocava música italiana, vendeu mais vinho italiano. Aquele dia que tocava a música francesa, ou, né, vendia mais vinho francês. Rodrigo, então... E eu lembrei de uma coisa agora, se me corrija se eu estiver errado, mas tamanho de prato em restaurante por quilo. Exato. Né? Porque aquilo engana o nosso cérebro, né? Inclusive. Então, se você tem um prato maior, a sua tendência vai ser colocar mais comida ali. Se você tem um prato menor, né? Então, o nosso cérebro também vai nunca é pequeno o restaurante por quilo. Nunca vai ser pequeno, porque vai te induzir a comer mais do que você precisa, né? Então, a gente tem os fatores também ligados mais aos sistemas ali que a gente tem no cérebro. A gente tem 3 sistemas que são super importantes para definir nosso comportamento alimentar. A gente tem um sistema homeostático, que eu digo que é aquele sistema que a gente veio de fábrica. A gente já nasceu com ele e que o ideal seria que ele durasse para o resto da vida, mas infelizmente não é o que acontece. Então, o nosso sistema homeostático é aquele que eu sinto fome, eu vou procurar comida, eu recebo sinais, né? Ali o meu cérebro recebe sinais de que eu estou com fome, vou procurar comida, eu como, tenho a sensação de saciedade, morreu o assunto, né? Seria legal se funcionasse assim para todo mundo, né? A gente tem também o sistema hedônico, que é o sistema relacionado ao prazer em comer. Então, tem a ver com os impulsos dopaminérgicos. Então, sempre que eu como alguma coisa que me dá prazer, eu tenho uma liberação de dopamina no cérebro. Seu mecanismo de recompensa, não?
ativo o meu circuito de recompensa cerebral, né, que são é formado por algumas áreas ali do cérebro, então isso dá uma sensação grande de prazer, eu vou querer repetir essa experiência. Então esse sistema foi muito importante, principalmente na época lá dos nossos ancestrais, homem das cavernas, homem da savana, homem da floresta, porque ele precisava sobreviver. Então, minimamente, eu precisava ter prazer em comer para manter a sobrevivência. Um dos grandes objetivos do nosso cérebro é manter a sobrevivência. Então, ele faz de tudo para que a gente sobreviva, para dar uma continuidade ali na espécie. Então, para o homem, era importante ter esse prazer em comer, para que ele comesse, inclusive, a mais do que o necessário. Então, para o nosso cérebro, você ganhar peso não tem problema. O problema é você... É um processo de preservação, né? Porque a gente veio de um momento diferente do que a gente vive hoje, né? A vida mudou demais do que a gente foi programado. Totalmente, só que a nossa genética ainda continua funcionando. A gente está falando indústria 4.0, marketing 5.0, mas o ser humano é 1.0 Exato. Então, assim, a minha cabeça hoje... a minha genética ainda é do homem das cavernas, que comia ali uma batata, comia um morango silvestre, uma caça, né? E hoje em dia... eu tenho os ultraprocessados muito expostos aí. Então, o nosso cérebro ele fica nessa luta ali entre um sistema homeostático, um sistema hedônico do prazer, e eu tenho ainda um terceiro sistema, que é o controle executivo, que é aquela vozinha que fica ali na minha cabeça, tentando me fazer pensar, raciocinar, refletir. Está na hora de parar de comer, eu ainda preciso continuar comendo, você já não matou a fome, você não pode deixar para comer isso depois. Então, nas pessoas que têm uma autorregulação que funciona legal, que é funcional, esses três sistemas eles se conversam bem, eles se ajudam, né? Naquelas pessoas que têm o que a gente chama de mente obesa, o que acontece? O meu sistema homeostático, que é aquele que veio de fábrica, ele não está funcionando legal, ele está ruim, ele está disfuncional. O meu controle executivo, que é aquela minha vozinha que fica falando, para de comer, já deu, né? Também não funciona legal, também está disfuncional. E qual é o que funciona muito? É o sistema hedônico. Então, ele se sobrepõe aos outros, é ele que ganha, ele é mais ativado, ele é mais intenso. Então, nas pessoas que têm isso que a gente chama de mente obesa, elas têm menos saciedade quando elas comem e, por isso, elas sentem menos sabor, inclusive. Então, talvez por isso até elas precisem comer mais, porque elas sentem menos sabor, né? Elas têm uma sensibilidade maior à fome. Então, uma coisa que... uma intensidade de fome que, para mim, talvez não seja muito alta, para quem tem uma mente obesa, é uma fome muito grande, né, que aplaca a pessoa. Ela tem um descontrole na hora de comer, então a parte do córtex pré-frontal, que é responsável por essas funções executivas, por esse controle executivo, que é responsável por aquela vozinha de me fazer parar, não está funcionando legal, né? Ele funciona Rodrigo, deixa eu menos. extrapolar um pouquinho isso aí, te interrompendo um pouco. A gente pode fazer um paralelo disso, se me corrija se estiver errado, com a questão de drogadição, do paciente sempre precisar de mais por esse mecanismo de recompensa, tem a ver com a mesma área cerebral que está influenciada ou não? Isso, as pessoas, normalmente, elas têm essa questão, né? O vício em comer é a mesma coisa do vício de drogas, né? De substâncias psicoativas, aciona o mesmo circuito de recompensa cerebral. Tá. Então, o fim é o mesmo, só que por vias diferentes. Então, quando a gente fala de consumo de drogas, por exemplo, uma diferença está no fato de que a droga ela não precisa ser palatável, ela não precisa ter um gosto bom, ela não precisa ter um cheiro bom, ela não precisa ser muito atraente visualmente, nem no sabor, né? E a comida é diferente, eu já tenho tudo isso junto. E a via de acesso é diferente. E a via das drogas ela é muito mais intensa, então a gente percebe que o resultado é muito mais intenso, a dependência é muito mais intensa, né? Então, assim, eu não falo em vício por comida, mas eu acho que a gente tem uma dependência do comportamento alimentar para algumas pessoas, né? A gente tem a questão do doce, tem muita gente que fala da fissura por doce, né? A gente conversou bastante disso semana passada, na nossa reunião mensal. Paciente que fala assim, da fissura do doce, da necessidade, é aquele paciente que tem o que a gente chama de craving, que é a fissura em português, que é uma urgência em consumir o doce. Tem uma carga emocional muito associada, então o doce já vem com
com muito da experiência que a gente teve ao longo da vida com relação aos doces. O doce traz aquela sensação de alívio, de conforto, aciona alguns circuitos opioides ali, então dá aquela sensação, inclusive, de relaxamento para a gente quer repetir essa experiência. Então, é importante que as pessoas percebam quais são os gatilhos para o doce. A gente tem os gatilhos internos, então, ansiedade, estresse, TPM nas mulheres. As mulheres com certeza vão se identificar com essa questão do chocolate na TPM, né? Porque aumenta a disponibilidade de serotonina e tudo mais. A gente tem os gatilhos internos, que é o fato de eu tô vendo isso, né? Tô vendo o doce. E aí a gente tem que tentar identificar esses gatilhos e como é que eu vou lidar com eles. E pensar que quanto maior o craving, maior o consumo, quanto mais eu consumo açúcar, maior o craving, então eu entro nesse círculo vicioso aí que é difícil de eu sair, né? E a gente vai dar esses gatilhos mais com carboidrato e com gordura. Por quê? Carboidrato e gordura, né? Açúcar e gordura são os elementos principais do impulso dopaminérgico, né? Então, principalmente eles fazem com que eu tenha uma descarga de dopamina no meu cérebro, né? Aciono ali o circuito de recompensa cerebral, me dá muito prazer comer e eu vou querer repetir essa experiência. Uma sacanagem, podia ser com alface, né? Podia, exato. E por que a gente não tem essa mesma sensação com a alface, com o tomate? Porque não tem açúcar, gordura, como, né, esses que a gente está acostumado. E me surgiu uma coisa fora do nosso script aqui, mas surgiu uma... Às vezes você pode extrapolar por experiência esse prazer para outras coisas. Por exemplo, às vezes você aprendeu eu vejo assim, paladar, né, tem um pouquinho de maturidade também da experiência que você teve ao longo dos anos. O amargo, muita gente tem ele como rechaço, mas algumas pessoas começam a gostar do amargo. E aí, dependendo da experiência que você teve junto, você pode associar e ter essas recompensas com o amargo também, por exemplo? É mais difícil da gente ver, né? Pelo menos assim, com os pacientes que eu vejo lá na clínica, a não ser no pós de cirurgia bariátrica, a gente percebe que alguns deles, né? E acho que tem a ver com o circuito de recompensa cerebral mesmo, que para cada pessoa vai ser diferente, né? O comprar compulsivo, por exemplo, também eu aciono meu circuito de recompensa cerebral, né? Eu tenho descarga de dopamina e eu vou querer repetir essa experiência e a gente vai, né, moldando esse comportamento compulsivo alimentando depois, isso. Né? Uhum, você vai reforçando. E você levantou das coisas que você falou de compra, me lembrou de uma coisa agora. E ansiedade. Ansiedade deixa a pessoa obesa? A questão se a ansiedade engorda. Ansiedade engorda. Se a ansiedade te faz beliscar, sim. Então, dependendo do grau de ansiedade que você tem, né, da sua personalidade, inclusive da sua tendência, se você beliscar mais, sim, porque é o que eu falo para os pacientes, a gente não belisca palitinho de cenoura, né, palitinho de salsão com iogurte, a gente belisca coisas mais calóricas que vão acionar meu circuito de recompensa cerebral. Então, eu vou naquilo que é mais fácil também, que está no pacotinho, aqueles inhas, então é só uma bolachinha, um biscoitinho, um pãozinho. Então, assim, se você belisca mais, a sua tendência é ganhar peso por conta de um comportamento beliscador, que é uma coisa que a gente sempre tem que ter atenção. É um paciente que apresenta um comportamento beliscador, ele vai beliscar mais, ele tem a tendência a ganhar peso. E o paciente ansioso, ele tem uma outra questão, que ele não tem atenção na hora de comer. Ele tem aquilo que a gente chama do mindless eating, né, que é o comer sem atenção. Então, ele não presta atenção na quantidade que ele está comendo, ele não saboreia, ele perde a noção do quanto ele já comeu, ele não presta atenção naqueles sinais homeostáticos, né, que o nosso cérebro tenta mandar para a gente, você já comeu, você já está satisfeito, você pode parar de comer. Então, ele não tem atenção em fome e saciedade. Muitas vezes acaba indo também pelo que a gente chama do comer emocional. A pessoa acaba comendo em resposta a sentimentos negativos. Então, sempre quando eu tenho um desconforto, algum sentimento negativo, eu vou resolver isso com comida. E a gente aprende isso, muitas vezes, desde quando a gente era bebê. Porque o bebê, ele chora e a tendência dos pais compensar com... eu vou dar o peito, eu vou dar a mamadeira. Às vezes é porque o bebê está com a fralda suja, porque ele está com frio, ele está com calor, ou ele só quer colo. Mas a gente entende como algum desconforto e vamos resolver com comida. Então, a gente cresce entendendo que para qualquer desconforto eu vou resolver com comida, né? Quando a gente fica um pouquinho mais velho, você tem que tomar vacina. Então, depois que você tomar a vacina,
a gente dá um sorvete para você. Ah, o amiguinho brigou com você na escola? Vamos te dar um chocolate. Então, situações difíceis, a gente meio que é recompensado depois com comida. Então, é muito fácil a gente fazer essa associação entre desconforto e eu vou procurar comida. Rodrigo, e tem uma coisa que depois eu quero abordar, para não esquecer, da gente falar da questão da depressão junto com a obesidade. A gente falou um pouquinho da ansiedade, né? São neuroses aí, mas a gente tem aspectos específicos de cada um. Mas eu queria perguntar uma coisa. Você falou do mindless, e aí tem um conceito hoje do mindfulness. Do mindfulness. Fala um pouquinho para a gente do mindfulness, para a gente colocar para a galera o que é isso, porque eu acho um conceito super interessante, que a gente é ao contrário é o que a gente usa para combater o comportamento do mindless, né? Isso. O mindfulness é um termo, né, que a gente tem visto bastante, que é a atenção plena naquilo que você está fazendo, de te trazer mais para o presente. Então, para o ansioso, isso ajuda muito, porque o ansioso está sempre mais lá na frente. O mindfulness ajuda a trazer ele mais para o aqui e agora. Então, principalmente para os pacientes com compulsão alimentar, com aquilo que a gente chama do comer transtornado, o mindfulness eating, porque aí agora tem essa adaptação para a alimentação. Então, mindfulness eating são estratégias muito interessantes para a gente trabalhar com os pacientes que têm um descontrole alimentar que funciona bem legal, deles prestarem mais atenção, porque tem muito a ver com a atenção na alimentação também, né? Então, aqueles pacientes que a gente estava falando da questão da mente obesa, eles são mais desatentos na hora de comer, eles não prestam muita atenção em saciedade, fome, eles já estão desconectados desse sistema homeostático que não funciona legal para eles, vai mais para o hedônico, né? Então, tem vários exames, estudos de neuroimagem, inclusive, que mostram que a gente consegue reverter isso com a cirurgia bariátrica. Então, teoricamente, né, e cada vez mais a gente tem evidências disso, que a cirurgia bariátrica ela muda esses sistemas cerebrais aí de uma forma que fique mais funcional para o paciente. Então, teoricamente, depois da cirurgia bariátrica, esses pacientes deixam de ter cabeça de gordo. Então, acho que isso é bem interessante da gente falar para eles, porque tem muita gente que acha que assim, mas tem aquela velha história de opera o estômago, mas não opera a cabeça. Então, hoje a gente pode dizer para os cirurgiões e para os pacientes que a cirurgia bariátrica opera a cabeça, sim. É que a gente gosta de falar assim, né, que a cirurgia bariátrica, ela, apesar de pontualmente a gente falar que mexe muito na parte metabólica e endocrinológica, mas ela é um gancho, um apoio para que as outras esferas relacionadas à obesidade, ela apoia as outras ações nas outras áreas relacionadas à obesidade, né? Ela vai ter, por exemplo, a exacerbação do paladar, do olfato, né? Isso vai ajudar no controle, no pós-operatório, vai ajudar as outras áreas de tratamento junto da obesidade, né? E a gente vai entrar nessa questão da bariátrica, da parte psicológica dentro do preparo para a cirurgia bariátrica, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão do mindfulness, vocês trabalham isso nos tratamentos de terapia? Usa como técnica na prática isso para ajudar alguns pacientes? Ou não na prática acaba não utilizando isso? Sim. Como eu falei, principalmente para os pacientes que têm compulsão alimentar, né, que tem aquele descontrole alimentar, ajuda muito. As técnicas ajudam muito a eles focarem, prestarem mais atenção na hora de se alimentar. Então, tem algumas técnicas, algumas estratégias que dá para a gente usar isso no pós-operatório com eles. E a depressão, como é que entra? Porque a ansiedade tem a questão da compensação. A depressão também entra como processo de compensação pelo sistema hedônico ou não? Trabalha de outra forma junto da gênese da obesidade? A gente percebe que, principalmente depois da cirurgia bariátrica, a gente diz que a cirurgia bariátrica esvazia os consultórios, dá uma esvaziada no consultório do psiquiatra, né? Porque a gente diminui bastante os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos, principalmente quando está relacionado à obesidade. Então, tem paciente que, depois da cirurgia, o fato de emagrecer, mudar a qualidade de vida, mudar o estilo de vida, você melhora a autoestima, ele tem uma melhora na satisfação com a imagem corporal, a tendência é esses sintomas depressivos diminuírem, né? Mas depende muito também da relação que o paciente tem com a comida. A gente vai acompanhar com ele se depois da cirurgia ele fica com aquela sensação de vazio. Para os pacientes em que o comer é muito emocional, a regulação emocional é feita pela comida, esses pacientes vão sentir mais e eles podem até desenvolver sintomas depressivos depois da cirurgia. Por isso que a gente propõe esse acompanhamento aí no pós, para ver como é que ele está evoluindo do ponto de vista emocional.
vou aproveitar esse gancho, vou contextualizar um pouquinho para a gente entrar na outra parte que acho que é importantíssima a gente falar sobre isso. Tudo isso que a gente está falando de tratamento para obesidade, a gente tem que... o que a gente mais aprendeu nos últimos 20 anos sobre tratamento de obesidade é o conceito de tratamento multidisciplinar. Se a gente não abordar os diversos ganchos, diversos fatores que estão envolvidos com a obesidade, a gente está fadado a fracasso de tratamento. Então a gente tem que abordar a parte de atividade física, a gente tem que abordar a parte nutricional, a parte psicológica, como eu falei, é um dos principais fatores, e aí a gente pode exacerbar isso por uma série de fatores envolvidos. E falando em cirurgia bariátrica, existe uma fase da cirurgia, do processo de tratamento com a cirurgia, que é a fase que a gente chama de preparo. A fase de preparo são uma série de avaliações por diversos profissionais. Isso é lei, né, para poder ir para a cirurgia. Mas antes de ser lei, por que é lei? Né? Porque a gente já baseado em estudos que a gente tem que cercar esses fatores envolvidos com a obesidade para que eu leve esse paciente no melhor momento para a cirurgia e evite situações que possam causar dano a ele pós-cirurgia. E entre essas avaliações, essas preocupações que a gente tem, está a avaliação da saúde mental, né? Que pode ser feito com um psiquiatra ou com um psicólogo. E aí tem as variáveis, necessidades em volta disso. E aí conta para a gente um pouquinho qual que é o papel do psicólogo nessa preparação para a cirurgia bariátrica, Adri. O que é importante? E já vou extrapolar um pouquinho mais. Já conta para mim, quando que você pega e fala assim, esse paciente aqui não pode ir para a cirurgia? Eu acho que hoje vocês têm facilitado bastante o nosso trabalho. Quando os pacientes chegam para o atendimento com a gente, vocês já orientaram, já explicaram um pouco da importância desse acompanhamento. Porque para alguns pacientes fica muito a questão do laudo, da liberação para a cirurgia. Eu vou passar na psicóloga porque eu preciso dessa liberação para o convênio. Então, é um paciente que a gente já precisa mudar um pouquinho a visão dele com relação a isso e ele pensar que pode ser uma oportunidade até dele se conhecer melhor ao longo desse processo. A gente aproveitando, falando para os pacientes, eu falo sempre isso em consulta, a gente não precisa de cartinha. Isso. A gente precisa de pessoas que ajudem a cuidar junto de você, cuidar de todo esse processo, para que sim a gente tenha bom resultado a longo prazo. A gente vai observar, tentar entender as condições emocionais desse paciente, se essas condições emocionais são favoráveis a ele passar por esse processo da cirurgia bariátrica. Qual é a estrutura emocional desse paciente, os recursos emocionais que ele tem, para vivenciar esse processo todo, todas as mudanças que vão acontecer a partir da cirurgia, mudança de imagem corporal, mudança de estilo de vida. O paciente sabe que ele vai ter que mudar várias coisas. A gente avaliar um pouquinho até a disponibilidade do paciente dessas mudanças, né? O grau de responsabilização que ele tem, o quanto a gente tem uma ideia do quanto ele vai conseguir se comprometer com isso, se responsabilizar por esse processo. Eu gosto de avaliar um pouquinho também até o grau de maturidade dessa pessoa que chegou ali. Isso é mais sensível ainda quando a gente pensa na cirurgia bariátrica para os adolescentes. Então a gente precisa ficar mais atento ainda nos adolescentes, porque ainda não tem aquela maturidade neurológica, emocional completa, né? Ele ainda está meio ali em desenvolvimento, então a gente precisa observar com calma. Então, até o grau de amadurecimento, as expectativas que o paciente tem com relação à cirurgia, aqueles ganhos que são reais, aqueles ganhos que são imaginários. Então, às vezes, a gente tem que até adequar um pouquinho as expectativas do paciente, apesar que eu sinto que eles já chegam bem informados até, eles sabem mais ou menos quais são os limites da cirurgia, até onde a cirurgia vai, né? Mas é legal a gente entender o que ele está esperando da cirurgia, porque senão fica frustrante para a equipe, fica frustrante para o paciente. Então, fica bem adequado isso, né? A gente vai acompanhar um pouquinho o padrão alimentar desse paciente, se tem a questão do comer emocional. Eu acho que é uma oportunidade de autoconhecimento também. Tem paciente que de um atendimento para o outro, ele fala, nossa, Adriana, depois eu fiquei pensando naquilo que você me perguntou, né? Eles passam a prestar mais atenção em como eles funcionam, a dinâmica emocional deles, o comer deles. Então, acho que é uma oportunidade deles se conhecerem, e isso vai ser importante no pós também, deles ficarem mais atentos à relação deles com a comida, né? Então, acho que tem bastante coisa para a gente acompanhar no pré, e essa proposta que a gente tem do acompanhamento no pós, que aí é um outro processo mais rico ainda depois que eles operam. E assim, em que situação a gente, de repente, vai pedir para o paciente esperar um pouquinho, né?
A gente tem que observar a questão do uso de álcool, né, ou outras substâncias psicoativas. Então, se esse paciente está fazendo um uso abusivo atual, né, isso acho que é complicado. A gente vai pedir para o paciente, de repente vai precisar de um acompanhamento de terapia, às vezes até um acompanhamento medicamentoso com um psiquiatra. O mesmo vale para aquele paciente que de repente chega com um quadro psiquiátrico grave, também não estável, que não está em tratamento. Então, aqueles transtornos do humor, um quadro depressivo mais grave, um transtorno bipolar que não esteja compensado. Você imagina um paciente abrir um surto psicótico, por exemplo, no pós-cirúrgico, né? Então, é um paciente que tem que estar minimamente bem, né? E acho que também a questão do entendimento cognitivo, assim, o quanto esse paciente é capaz de entender com o que ele vai ter que se responsabilizar, se comprometer depois da cirurgia, a compreensão desse processo, de todas as mudanças que vão acontecer, aonde que ele entra nessa história, né? Que ele não vai ser magicamente emagrecido pela cirurgia. São pacientes que chegam muito descrentes de que eles conseguem fazer isso por esforço pessoal, né? E que, então, a participação dele, ele vai ter que ser mais ativo nesse processo todo. É que teve tanta falha, eles chegam com uma característica assim de culpa de não ter conseguido sem ajuda, né? Mas eu falo assim, não é que você não conseguiu sem ajuda, a gente está lidando com uma doença e você não teve ajuda adequada para a situação que você está no momento, né? Então eles chegam com tanta culpa disso que às vezes tem, o que você falou, a expectativa às vezes é até aquém do que ele pode conseguir, porque ele fala, pô, não vou conseguir. E quando a gente coloca que a cirurgia é um facilitador de uma série de fatores, mas que tem a gente coloca essa frase, né, que tem a parte que depende de você, aí o cara já questiona, você fala, será que a parte que depende de mim eu vou conseguir fazer? Sim. Né? São pacientes que chegam para a gente muito cansados, né? Eles falam, eu estou cansado das tentativas, eu já fiz de tudo. Paciente que já passou pelo efeito sanfona, já emagreceu, já engordou, tem uma insatisfação com a imagem corporal muito grande, às vezes a autoestima, né, já está lá embaixo, reconhece que tem um descontrole com relação à alimentação, ele percebe que ele está mais acima do peso até do que ele imaginava, né, os pacientes que vão chegando para a gente, e até quando o cirurgião diz que ele tem indicação para cirurgia, eles se surpreendem, que eles não imaginam que eles já teriam indicação para cirurgia. São pacientes que já estão desconectados dessa coisa dos sinais fisiológicos, né, já têm dificuldade de diferenciar fome, de saciedade, a questão do comer emocional. E são pacientes que já estão naquele ciclo que a gente fala de restrição, descontrole. Então, são pacientes que chegam para a gente contando que vem aquela ideia de que eu preciso emagrecer, né? Eu vou pensar numa dieta, muitas vezes uma dieta restritiva, que só aumenta o valor emocional da comida. Então, eu vou para uma dieta restritiva, eu já tenho aquela sensação de privação, não vou conseguir manter isso por muito tempo. Sempre sofrido, né? Sempre algo que eu vou ter que fazer que é extremamente sofrível. Que aí não é sustentável. E aí o que acontece? Furo da dieta, como a gente fala. Furo da dieta vai levar a culpa vai levar a descontrole. Vou comer mais do que eu queria, do que eu precisava. Volto lá naquele ponto de, putz, tá vendo? Preciso emagrecer. E aí ele fica nesse bola de neve negativa, nesse círculo vicioso, né, que muito movido pela culpa, né, pela sensação de fracasso. Então são pacientes que chegam que já estão cansados de várias tentativas, né? E aí por que muitas vezes essas dietas não funcionam para esses pacientes? Porque se a gente pensar lá naquela questão do controle executivo, né, que é aquela vozinha que fala, não, você já está saciado, pode parar de comer. Nos pacientes acima do peso, com comer transtornado, que a gente diz, esse controle executivo é justamente o que não está funcionando, né? O homeostático também não está legal e o hedônico está lá gritando. Então, como é que você vai propor para um paciente que está com o controle executivo disfuncional, não funcionando legal, você vai propor uma dieta para ele cheio de regras. Então, você está pedindo para uma pessoa que não tem esses recursos nesse momento... Usar ele. E eu não tenho recurso nesse momento. Então, a gente precisa, com os pacientes, cuidar, tratar, né, assim, desenvolver neles justamente essa parte do controle executivo para que o controle executivo passe a ser mais funcional para eles e aí sim eles vão conseguir ter melhores resultados. Então, acho que o Mindfulness entra muito também nisso de ajudar
nesse controle executivo para eles, né? Show de bola. Dri, você falou um negócio, eu já aproveitei como gancho, você falou da imagem corporal, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, antes da gente falar um pouquinho do grosso do pós-operatório. Tem pacientes que o problema de imagem corporal é grande no pós-operatório, né? A pessoa às vezes emagreceu pra caramba e acha que não emagreceu, né? A gente se olha todo dia no espelho e a gente acaba se confundindo um pouquinho do que está acontecendo. Eu recomendo frequentemente para meus pacientes de tirar uma foto mensal, não para publicar em redes sociais, né? Fica à vontade, mas eu falo para eles terem para eles, porque como a gente se vê todo dia no espelho, né? Às vezes não acompanha as mudanças. E já aconteceu de paciente minha brigar em loja, de pedir uma roupa, a vendedora chegar com uma roupa lá, ela ter se sentido ofendida, falou assim, essa roupa não cabe em mim, como se fosse e cabia. Né? A paciente ficou até envergonhada porque ela não tinha processado que ela já estava naquele tamanho, né? Ela estava acostumada não associou o tamanho do corpo dela com o tamanho da roupa que ela estava usando naquele momento, né? Como é que é esse negócio da imagem corporal aí, que isso impacta no pós-operatório para o paciente? Eu acho importante a gente pensar que tem uma diferença entre insatisfação corporal, que pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Estou meio insatisfeito com alguma parte do meu corpo, alguma coisa que não está legal, mas eu consigo conviver com isso, ou eu consigo dar um jeito de resolver isso, não traz grandes prejuízos para a minha vida. Insatisfação com imagem corporal, normal. A gente tem a distorção da imagem corporal, né? Que aí são pessoas que elas acham que tem alguma coisa que está errada no corpo delas e que eu preciso consertar. Elas passam a ter uma imagem distorcida do próprio corpo. Então, essa comunicação entre o corpo e o cérebro está disfuncional. Essa comunicação não está legal. Então, a imagem que chega no cérebro, ela está distorcida, não bate com a real, né? E é uma pessoa que começa a se preocupar muito, inclusive com o que as pessoas estão pensando, do mesmo jeito que ela está percebendo aquele defeito nela, ela acha que as outras pessoas também estão percebendo. Então, tem essa desconexão aí com o cérebro, né? Para os pacientes que operam, a gente pode chegar a ter uma distorção aí de imagem corporal, mas o que eu percebo é que no começo, que é normal, eles têm o cérebro, o emagrecimento é muito rápido, então o cérebro demora um tempo até se acostumar com essa imagem corporal nova, né? Então, alguns pacientes vão se olhar no espelho e não vão perceber ainda que emagreceram. Eles percebem pela balança, eles percebem pela roupa, que é o que a gente chama de gordura fantasma. Do mesmo jeito que tem membro fantasma, o paciente amputa um membro, ele continua sentindo, a gente fala de gordura fantasma, aquela gordura não está mais ali, mas o paciente ainda continua achando que está acima do peso. A tendência é, com o tempo, o cérebro vai se adaptando com essa imagem corporal nova, né? Mas quando chega no ponto de ser uma distorção de imagem corporal, é interessante que quem mais está trabalhando com isso hoje em dia, além dos psicólogos e em parceria com os psicólogos, são os fisioterapeutas. Então, a Bianca Turmi, por exemplo, ela criou uma metodologia, ela tem um método, Bianca Turmi, para trabalhar com os pacientes com essa distorção de imagem corporal. Então, ela tem todo um sistema de avaliação, de acompanhamento, de tratamento, para ajudar a adequar essa imagem aí no cérebro. Poxa, que legal, essa eu não conhecia. Os fisioterapeutas trabalhando muito legal com isso. A área é muito longa, grande mesmo. E pós-operatório, por que manter o acompanhamento? Qual a importância disso e o que a gente pode enfrentar de problema da parte de saúde mental e como a gente pode blindar isso, né? E aí já entra até a importância do acompanhamento pós, né? Acho que no acompanhamento no pós, a gente tem uma questão importante que é a participação da família nessa história, que a gente gosta de falar sobre isso, a gente conversa sobre isso com os pacientes também. Então, no último atendimento, antes da cirurgia, eu peço para vir alguém da família, pelo menos uma pessoa junto, de preferência a esposa, né, o marido, que é quem vai estar mais ali no dia a dia e ao longo do tempo. Então, as mesmas orientações, o mesmo trabalho que eu faço ali no último atendimento com o paciente, faço com o familiar também, porque a gente percebe que o impacto da família na evolução do paciente tem um peso grande. Então, a gente percebe que os pacientes em que a família está mais presente, entende mais esse processo, a evolução é muito melhor. Então, a gente tem famílias boicotadoras, a gente tem famílias apoiadoras. Então, a gente precisa trabalhar muito com as boicotadoras e, às vezes, esse boicote é inconsciente, a família não se dá conta de que ela
meio que está boicotando ali o processo do paciente. Vou dar um exemplo disso. A gente, né, os pacientes, a gente já teve histórias aí da família receber o paciente pós-operado com uma pizzada em casa, né? Exato. E já pede a pizza, né? Então a gente precisa trabalhar isso, porque esses boicotes podem ser um obstáculo para a evolução do paciente, né? A gente precisa acompanhar essas mudanças ao longo do tempo, como é que o paciente está se sentindo com esse corpo novo que está se formando. Tem o corpo idealizado, tem o corpo que vai se formando, então toda essa adaptação, né, com a imagem corporal, com o corpo que vai se formando. A gente orienta os pacientes que tem que pensar que a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, eles não vão ser curados pela cirurgia, a cirurgia ajuda eles a ter um controle sobre isso, mas que a gente vai ter que manter uma vigilância, né, no longo prazo, porque é uma doença altamente recidivante também. Eu falo, a gente não acompanha depois o paciente operado, a gente continua acompanhando a obesidade. Né? E para o resto, isso resto da vida. Né? Então a gente fala para o paciente que a gente casa com eles, é um acompanhamento mesmo para o resto da vida, porque eu digo que a obesidade está atrás da moita ali, ó, se você bobear, ela vai te pegar de novo, ela está pronta para te pegar de novo. Porque a gente tem o nosso hipotálamo lá, né? O nosso set point, o nosso hipotálamo ele marcou o peso máximo. Então, ele vai querer que você volte a ter aquele peso máximo. Então, eu explico para os pacientes que qualquer processo de emagrecimento, esse hipotálamo vai usar uma série de estratégias para fazer o paciente voltar a ganhar peso. Então, a gente vai ter que se acostumar, se adaptar e aprendendo a lidar com essas estratégias que o seu próprio organismo vai, né, lutar ali contra o seu emagrecimento. Então, a gente precisa entender como é que está a participação da família nessa história. A gente precisa acompanhar a compulsão alimentar, aqueles pacientes que a gente identificou uma compulsão alimentar antes da cirurgia, a gente precisa acompanhar isso no pós. Para onde vai essa compulsão alimentar? Né? A gente vai acompanhar o consumo de bebida alcoólica. Os pacientes precisam entender que tem uma mudança ali na absorção, na metabolização. Então, a tendência, a gente precisa cuidar para que o paciente não aumente esse padrão de consumo. Eu avalio o padrão de consumo antes da cirurgia, acompanho isso ao longo do tempo, 2, 3 anos depois da cirurgia. A gente faz uma avaliação de novo de padrão de consumo, com teste, tudo para acompanhar isso, né? Como é que o paciente está se sentindo com uma alimentação diferente, aí é que a gente vai conseguir sentir o papel que a comida tinha na vida dele, o espaço que essa alimentação tinha, o quanto que ele sente isso ou não, né? E essas adaptações aí ao longo do tempo, acompanhar sintomas de ansiedade, sintomas depressivos se apareceram, né? Essa mudança de padrão alimentar, as mudanças de comportamento alimentar que tem que ter depois da cirurgia, projeto de vida. Muitos pacientes deixam de fazer uma série de coisas por conta do peso, então o fato deles emagrecerem muda o projeto de vida deles. O paciente que passa a fazer coisas que antes da cirurgia não poderia, né? Tem pacientes que deixam de fazer viagem a trabalho, por exemplo, porque se preocupa com a poltrona do avião. Então, assim, teve paciente que já me contou que veio assim, sentadinho na ponta, né? Horas e horas de voo, sentadinho na ponta da poltrona, porque não cabe, né? Então, eles perdem oportunidades, eles deixam de trabalhar, muitas vezes, por conta da obesidade. Então, até o projeto de vida deles fica diferente depois da cirurgia. Eu falo muito isso em consulta, né, que o divisor de águas de quem vai bem e quem não vai é um bom acompanhamento. Uhum. A cirurgia ela tem o papel de apoio, de ajuda, mas é fundamental que você mantenha acompanhamento multi. Se a gente não cercar o fator psicológico, a questão da atividade física, a parte nutricional, endocrinológica, o metabolismo vai mudar ao longo dos anos. Se a gente não cercar isso, a doença come por essas beiradas, né? E é um divisor de águas de quem vai colher bons frutos a longo prazo e manter um bom acompanhamento, que a gente vai bloqueando essas outras partes da doença, né? Por onde a doença pode caminhar, né? O acompanhamento vai ser o divisor de águas. E aproveitar aqui para chamar todo mundo. O conteúdo está super legal, então segue a gente nas redes sociais, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal. Às vezes você assiste o vídeo aí, falta só clicar no botãozinho lá para seguir o canal, dá uma força aí pra gente que vai ter conteúdo legal pra caramba ao longo desses, se Deus quiser, anos aí de videocast. Rodrigo, e eu não quero te colocar numa fogueira, mas como a ideia aqui é a gente esclarecer e dar informação para as pessoas, lógico que a gente trabalha junto, né? A gente acompanha há anos, eu sei que você tem um protocolo
preparo pré-cirúrgico. Mas eu queria, assim, fica à vontade de colocar como é seu protocolo, mas eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, qual que é o princípio da avaliação pré. Porque algumas pessoas perguntam, assim, chegam a perguntar, por que eu tenho que passar com um psicólogo? Né? A gente explica toda a importância desse processo. Lógico que eu não vou conseguir explicar tão bem quanto você, mas a gente tenta esclarecer por conta da experiência que a gente tem multi ao longo desses anos. Mas às vezes eu vejo algumas exigências assim. Vai num determinado profissional e fala assim: você tem que passar em consulta comigo 12 vezes. Você tem que passar em consulta comigo 3 anos. Você tem que passar em consulta comigo uma consulta. Né? E eu falo assim: poxa, regra. Tem número mágico para isso, né? Eu conheço o teu protocolo. Eu queria que você contasse, se você quiser contar como é que é o teu protocolo, mas o princípio, principalmente, porque né, a gente acredita nesse negócio de engessar, tem que ser 10, tem que ser 12, tem que ser 15, né? Mas tem um princípio em cima disso. Então eu sei que você tem o teu protocolo, conheço o teu protocolo, e eu sei que eventualmente, dependendo da necessidade, a gente vai trabalhar mais tempo com esse paciente. Mas conta um pouquinho para a gente qual que é o princípio né, da avaliação. Eu acho que o principal é até estabelecer, a princípio, um vínculo com esse paciente, né? Um vínculo que possa estar com a gente ao longo do pós também. É o que eu falei, a gente precisa de cartinha, né? A gente quer gente junto para ajudar a cuidar. Quer um vínculo, então eu percebo que a maioria dos pacientes não passou por psicólogo em nenhuma situação, né, anterior, então às vezes é a primeira vez que eles estão passando por um atendimento. Então quando o paciente chega, eu já percebo que tem uma certa tensão, eles têm uma fantasia de que o psicólogo lê a mente, né, que a gente vai adivinhar alguma coisa. Então é fazer o vínculo até para o paciente ficar mais tranquilo, mais confortável, se sentir mais à vontade para falar das coisas da vida dele, né? Então pelo menos 2 atendimentos acho que são importantes, porque acho que é o mínimo para a gente conhecer um pouquinho o paciente, estabelecer esse vínculo. Sentir as demandas. Né? Poder dar algumas orientações também. E aquilo que eu falei, conhecer o paciente, conhecer as condições emocionais dele. Quando a gente percebe que talvez não seja o melhor momento, a gente conversa, a gente orienta, a gente comunica o paciente que a gente precisa de um preparo melhor, seja comigo, seja com o psiquiatra. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo. Mas pelo menos acho que 2 atendimentos para a gente sentir um pouquinho. E ouvir o profissional, né? Quando a gente passa para acompanhamento multi, é o que eu falei, a gente precisa de gente junto ajudando a cuidar, né? Ouve a orientação daquele profissional, falou que você precisa manter o acompanhamento pós, ouve, escuta o que o profissional está falando para você. Eu não tenho capacidade, eu não tenho formação em saúde mental, então eu preciso, é o que eu falo, não existe nenhum profissional que sozinho detenha o conhecimento do tratamento da obesidade. A gente precisa de outras áreas de conhecimento juntas para que a gente cerque essas diversas arestas envolvidas com a obesidade e aí sim a gente vai ter bons resultados. Então escute o que cada profissional tem para falar, siga as recomendações. Esse caminho, toda mudança dá trabalho. No começo, toda mudança vai ter seus percalços, mas a hora que a gente estrutura esse caminho, os resultados vêm. E os resultados que você está há anos brigando, batalhando e está insatisfeito porque não teve bons resultados, mas seguindo as orientações nesse caminho, que é um caminho muito bem estruturado, as coisas vão acontecer de forma positiva. E aproveitando o mesmo gancho, Dri, para a gente, acho que a gente deu uma passada legal por tudo aí para a gente encerrar, a mesma coisa para pós-operatório. Eu sei que, lógico, vai ter necessidades individuais, mas o mínimo, o básico do segmento de orientação vamos pôr protocolo, vai. O primeiro ano segue de quanto tempo, a princípio, lógico, a gente entende que tem as demandas individuais, mas qual a recomendação e depois para os próximos anos, né? Falar, vou fazer uma visita mensal, uma visita anual, uma visita semestral, lógico, né? Voltando a dizer, né? Tem as necessidades individuais, mas no geral. Isso. No geral, eu proponho para os pacientes um retorno comigo depois de 30 dias da cirurgia ou antes, se eles sentirem a necessidade. Tem paciente que às vezes uma semana depois quer voltar comigo porque está na fase líquida, está só no líquido, né? E ele acha que ele não vai dar conta daquilo. Mas a grande maioria passa super bem por esse primeiro mês, então só volta comigo depois de um mês mesmo. Estando tudo bem, peço para voltar dentro de 30 dias. Esse acompanhamento eu vou fazendo muito junto com a nutricionista. Então, os períodos do paciente voltar com a gente são muito iguais. 30 dias depois, tá tudo bem? 2 meses depois, tudo tranquilo? 4 meses depois, tá tudo bem? 6 meses depois, 1 vez por ano. Então, a gente quer chegar no ponto de que 1 vez por ano passa com psicóloga, nutricionista e o endócrino, né? Cada um vai acompanhar aí na sua área. Acho que esses 3 profissionais são importantes
para o resto da vida, né? Uma vez por ano, para a gente ficar de olho nessa questão da obesidade, se ela não está querendo te pegar de novo. E você vê que legal, né, que a Adri falou. Depois, pelo menos uma vez por ano, porque você vai passar por mudança ao longo desse período. E aí onde ela comentou lá, né, da questão do consumo do álcool, você passar uma revisão, conforme o que mudou no teu comportamento nesse período todo. Então é importante, porque às vezes alguém fazendo você enxergar o teu comportamento ao longo desse ano, né, pequenos ajustes, às vezes com orientações, vai tudo muito bem, né? Exato. A gente vai acompanhando isso e aquilo que começar a sair um pouquinho ali fora do trilho, a gente consegue, né, reestabelecer e readaptar. Show de bola. Dri, brigadão. Foi bacana pra caramba. Eu que aprendi mais coisas, sempre aprendo. Semana passada já te suguei bastante na nossa reunião e hoje foi demais. Muito obrigado pela tua presença aí. Acho que essa é a questão da interdisciplinaridade, né? Assim, a gente vai conhecer muito da área do outro, eu vou entender muito da sua, você vai entender muito da minha, e isso tem um reflexo... Esse paciente que vai ganhar com tudo isso, né? Exato. Obrigado, seja bem-vindo. Espero que você volte várias vezes aqui para a gente fazer outros videocasts aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Gente, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado bastante. Logo a gente se vê novamente.